né? Você precisa ter isso. Então vamos começar a iniciar o nosso curso de redação para o aluno do zero. A gente vai começar lembrando que a redação era dividida em três partes. Você precisa ter uma boa introdução, você precisa ter um bom desenvolvimento e você precisa ter uma boa conclusão. Só que dentro desse universo da redação e dentro dessas três partes, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, você vai ter subpartes. Por exemplo, você pegar a introdução, ela vai ter que ter uma estratégia de abertura. O que é uma estratégia de abertura? Sabemos que uma redação dissertativa pedida pelo Enem sempre vai tratar de um problema. O Enem nunca vai trazer um tema que não seja problema. Por mais que ele pareça traga no sentido de uma solução, por exemplo, inclusão de pessoas com limitação física no país, no Brasil, na nação brasileira. É um problema? Não é um problema, é uma solução. Inclusão de pessoas com limitação física no Brasil. Só que você tem que trazer isso para a realidade. Aí vem a pergunta, toda vez que você pegar um tema, você tem que perguntar dentro do tema, isso está acontecendo na realidade? Vamos analisar nos últimos noticiários, nos últimos jornais, seja ele televisível, seja ele dentro da internet, seja ele através de jornal impresso, revista. Isso está acontecendo? Não está. É o contrário. O que está acontecendo é exclusão. Então, além de você ter que trabalhar a introdução, que é a primeira parte da redação, você tem que ter uma estratégia de abertura. E o que é a estratégia de abertura? A estratégia de abertura nada mais é do que você escolher um campo, uma disciplina para apresentar esse problema, né? E aí você pode usar várias disciplinas, muitos usam o direito. Quando eu uso direito, eu estou usando a Constituição de 1988 brasileira, a nossa Constituição, mas também posso usar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas você pode usar a sociologia, você pode usar a filosofia, você pode usar deu um branco aqui, a filosofia, a sociologia, você pode usar a química, a física, mas você também pode usar cara, deu um branco. Enfim, mas várias outras áreas você pode usar como estratégia de abertura. Só que, a partir do momento que você fez a estratégia de abertura, você precisa problematizar. Problematizar. O que é a problematização? A problematização nada mais é do que você deixar bem claro para o redator, examinador do Enem, que aquilo se trata de um problema. Se trata de um problema. Por exemplo, vamos trabalhar aí esse tema, inclusão de pessoas com limitação física no Brasil. Isso está acontecendo na realidade brasileira? Não, isso não está acontecendo. O que se pode perceber aí nos telejornais ou dentro da sociedade atual é que muitas pessoas que têm problema visual, problemas auditivos, problema de locomoção, estão fora do mercado de trabalho. Então, dentro da realidade, dentro da verdade, dentro do cotidiano brasileiro, isso na maioria das vezes não está acontecendo. Então você tem que deixar bem claro para o Enem, para o examinador, que isso não está acontecendo. Pelo contrário, o que está acontecendo é exclusão. Feito isso, tem que trazer uma boa tese. O que é a tese? Vem a pergunta, o que é uma tese? Uma tese nada mais é do que como você enxerga esse problema. Por exemplo, inclusão de pessoas com limitação brasileira, que seria uma solução, que seria o viável, que seria o correto, não está acontecendo na nossa realidade, no nosso cotidiano, né?
Então, essa é a visão, essa é a tese. Outra parte da introdução, argumento. Você tem que criar argumentos. Argumentos convincentes. Né? Você tem que ganhar o examinador, né? o corretor do Enem, né? Através de argumentos convincentes, argumentos contundentes. Né? Feito isso, tá concluído a nossa introdução. Agora, na prática, como que ficaria isso? Vamos pegar um exemplo aqui do nosso material de redação. Vamos trabalhar essa primeira parte. A gente vai trabalhar essa primeira parte, vamos lá. Estratégia de abertura mais problematização. Aqui no livro diz o seguinte: a primeira frase do texto trata-se de estratégia de abertura, que já foi dito, né? Como eu chamo a parte A, né? Aqui dentro do livro está se chamando a parte A. Nela você vai dar um tom do seu texto e mostrar para o corretor, que vai corrigir a sua redação, que tem estratégia, repertório e uma boa parte A demonstra preparo e ganha credibilidade. Você vai ganhar a credibilidade do corretor, da pessoa que está corrigindo a sua redação. Aqui a ideia é já demonstrar conhecimento de outras áreas do saber e ganhar pontos na competência 3. Isso você vai ganhar ponto na competência 3. Porque quando eu vou tratar um problema social que está em debate na nossa sociedade, eu tenho que usar outras áreas do saber. Você pode pegar várias e várias redações aí do Enem e você vai perceber que muitas pessoas usam o direito, usam a Constituição de 1998, que é a nossa Constituição, e usam os direitos humanos. Mas não só o direito, né? Você pode usar a filosofia, muitas vezes usa a filosofia, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Nietzsche e entre outros. Mas você pode usar a sociologia também. Muitos sociólogos aí da nossa atualidade, seja aí da idade contemporânea, idade moderna, idade média, enfim, desde quando a ideia desse filósofo, desse sociólogo, ela se aproxima da sua. Feito isso, você vai ter a segunda frase do texto, e é onde fica a problematização que eu acabei de falar. O Enem sempre vai trazer um problema. E uma coisa que você tem que perceber, tem que prestar atenção, quando o Enem te dá o tema, você tem que perguntar, fazer as perguntas. Qual é o problema? Primeiro, qual é o problema? Tem que deixar bem claro qual é o problema. Quem é o responsável pelo problema, que são os agentes, e quais são as vítimas do problema, né? Quem é que está sofrendo com esse problema, quais são as causas desse problema, o que está causando esse problema e qual as consequências desse problema. Quais as consequências desse problema. Feitas essas 5 perguntas, você não se perde. Mas não vamos fugir aqui. Vamos voltar aqui. A introdução é dividida em 3 frases, né? Ou partes. E aqui estão, portanto, as 2 primeiras. Elas estão sempre juntas, porque uma depende da outra. É o que eu falei, ela precisa da estratégia de abertura. Ela precisa de qualquer área do saber, né? Seja na física, você pode usar a física, você pode usar a química, você pode usar a sociologia, a filosofia, você pode usar o direito, lembrando que o direito é muito amplo, você pode usar tanto a Constituição como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Feito isso, você vai partir para a tese. E tem gente, por incrível que pareça, não sabe o que é tese. Fala, o que é tese? Pô, tese nada mais é do que a sua visão. Como você enxerga esse problema. Como que você está enxergando esse problema? Essa é a tese.
E aí o livro aqui diz o seguinte: elas estão sempre juntas porque uma depende da outra, né? Para problematizar, você precisa relacionar a estratégia de abertura ao tema. O tema é o problema, sempre deixar bem claro. E sempre problematizar ele, deixando claro que o tema se trata de um problema. Eu ia dizer que agora, grave na sociedade brasileira. Bom, a seguir você vai encontrar 10 modelos prontos da abertura A e B. Após conhecer todos, escolha o seu preferido. Então vamos lá. Vamos usar aqui a primeira. A parte A mais a parte B. Estratégia de abertura mais problematização, né? Então lá diz o seguinte: a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ela defende a manutenção do respeito entre os povos de uma mesma nação. Olha a problematização aqui. Aqui que está o ponto dela. No entanto, no cenário brasileiro atual, observa-se justamente o contrário quanto à questão do tema. E qual é o tema? Inclusão de pessoas com limitação física no país. Deixamos bem claro o tema. Agora, você precisa do que? Problematizar. Quando eu falo assim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela defende que todo cidadão, todo indivíduo tem o mesmo direito. Só que eu tenho que deixar bem claro que isso não está acontecendo. Porém, a sociedade, a comunidade, o Estado, o município, ela negligencia esse direito, uma vez que pessoas com deficiência física, auditiva, visual, de locomoção,